gente. Bom dia, irmãos. Pode sentar. Tem quase tanta gente aqui quanto aqui. Se você ver que o violão do Carlão com ele parece um cavaquinho. Glória a Deus. Hebreus capítulo 11. Sabe que esse culto aqui, de manhã, a gente não começou com ele assim, né? A gente fazia aqui uma oração, só com a liderança. Era praticamente a igreja inteira mesmo, fazia pouca diferença. A gente falava, é só a liderança, só porque a gente não convidava. Mas nos cultos também a gente convidava, o povo não ia, então dava no mesmo. A diferença não era tão grande assim, não. Ai, ai. Tinha dia que dava mais gente na oração do domingo de manhã do que no culto, à noite. E eu lembrei hoje de manhã disso, antes de vir para cá. Hoje a gente está com... A Carol está ministrando na igreja do pastor Luiz, né? Está tendo um seminário lá. A Natália vai ministrar lá hoje à noite. A Aline ministrou ontem à noite lá, né? E é uma bênção a gente vê devagar o cumprimento das coisas que o Senhor falou sobre a gente. E na sexta-feira eu dei aula aqui no Rema, estou dando fundamentos da fé. A matéria está aberta, gente, venha, esteja aqui. Vai ser bom, mesmo que você já fez o Rema. Ela está aberta, né? Então você não vai pagar nada para poder estar aqui. E fé é o nosso DNA, né? Fé é quem nós somos como verbo da vida. Fé é quem nós somos como ministério, e essa que é a nossa marca, né? Principal. Fazer tudo pela fé, viver pela fé, andar pela fé. E pela fé, quando a gente chegou aqui, a gente tinha só uma palavra, né? De alcançar o norte de Minas. Eu estou falando sobre o domingo de manhã porque era engraçado como que a gente podia alcançar o norte de Minas se a gente não conseguia alcançar basicamente ninguém, né? Nem muitos claros direito. Todos os santos, né? Nós começamos as reuniões no Bituruna e a gente tinha um vizinho que a droga dele do dia a dia normal era a maconha, mas ele gostava mesmo de um chá de cogumelo. Um povo muito doido, gente boa, mas doido. E que de vez em quando a esposa dele descia com o filho recém-nascido para o culto, que era na minha varanda, porque ele dormia ouvindo as músicas. Ele gostava das músicas. Nasceu com a vida de Deus, né? Mas nada acontecia. Ou pelo menos parecia que nada estava acontecendo. A gente tem essa mania. A gente olha para as coisas de maneira natural. E se a gente não vê nada acontecendo, a gente acha que nada está acontecendo. Não é? Se a gente não soubesse tanto, de maneira tão óbvia, que uma semente que é plantada vira uma planta, talvez, se você chega para alguém, né, que apareceu no mundo, ficou criado dentro de uma bolha, nunca viu nada, e você fala assim, se você jogar esse grãozinho aqui na terra, depois de um tempo vai virar uma árvore, isso vai parecer muita loucura. Por que a humanidade não acha isso loucura? Porque vê isso com muita frequência acontecendo. Amém? Se você vê algo acontecendo com muita frequência, você aprende que aquilo não é loucura, por mais estranho que possa ser.
E eu quero que você entenda isso. É muito estranho um grãozinho virar uma árvore. Não é? Você planta um grão, esse grão vira uma árvore. É esquisito. Eu sei. O que tem a ver? Acontece o tempo todo. Não acontece. Eu sei que acontece o tempo todo. Mas continua sendo esquisito. Um grão virar uma árvore é esquisito. Um espermatozoide com um óvulo virar você é esquisito demais também. E tanta gente diferente. Eu não sei se você já viu um óvulo por microscópio ou alguma coisa assim, né? Eu olho para eles parecem todos idênticos. E vocês são totalmente diferentes. Mas é esquisito, é claro que é esquisito. É estranho, a gente acostumou porque a gente vê acontecendo o tempo todo, mas é estranho. Amém? Você concorda que é estranho? Mas você concorda que acontece? Você tem convicção que vai continuar acontecendo, mesmo sendo estranho? Amém? Aleluia. Tem muita coisa que acontece que é estranha. Mas eu creio que o Senhor deseja que se torne tão natural que a gente vai ter exatamente o mesmo comportamento. Eu sei que é estranho, mas acontece o tempo todo. Eu sei que é esquisito esse negócio de crer com o coração e falar com a sua boca. E saber que se você crê e não duvidar no seu coração, mas crer no que acontece, o que você diz vai acontecer. É estranho, mas acontece. E domingo de manhã, o que a gente fazia era lançar semente. Senhor, obrigado pelas pessoas que vão ser alcançadas por essa palavra. Obrigado, Pai, pelas pessoas que vão ouvir essa palavra. Obrigado pelas pessoas que estão orando agora. A gente sabia disso, a gente sempre teve uma profunda convicção disso. Que Deus não estava trazendo a gente aqui para abrir mais um ministério. Isso não é um ministério que se abre, né? Não faz sentido abrir ministério. A gente está acostumado no meio evangélico, né? Ministérios que se dividem. Vou abrir o meu próprio, né? Uma cabeça separatista. Não, a gente vem de uma missão, a gente tem uma missão divina. O Verbo da Vida no Brasil, ele é uma missão divina. Ele vem por fruto de um trabalho missionário, e cada igreja que se abre é fruto de um trabalho missionário. E agora a gente tem, nessa manhã, nesse momento, a Carol ministrando numa igreja, o Ramon junto com o Gui, deve ter, não sei se ficaram em Janaúba, mas domingo de manhã normalmente eles não estão aqui, por causa de Janaúba no sábado. E tudo isso parece pouco ainda. Mas é o caminho já nascido de uma semente que a gente jogou e tem jogado o tempo todo. Não só como liderança, mas também como igreja. Eu ouvi falar diversas vezes de diversas pessoas aqui sobre... Eu não sei se foi Keilinha. Cadê Keilinha? Estou perdido em algum lugar. Eu vou lá atrás primeiro, que ela hoje fica no Verbo Shop, hoje ela é minha sombra. A Keilinha faz mais sentido de ser minha sombra do que o Alisson. O Alisson tem que ser uma sombra de baixo para cima. Eu queria que estava dizendo na sexta-feira que orava por um conhecimento, né? Eu tenho certeza que muitos aqui oraram para que essa palavra chegasse, só não sabia para quem que estava orando, né? Sabia que estava orando para Deus, mas não sabia o que era a resposta da oração. E ainda existem muitas pessoas que estão aí em Montes Claros, que estão aí no norte de Minas, que estão orando pela gente. Orando por alguém aqui que vai lá. Alguém que vai contar que Deus é um bom pai. Que Deus não é o inimigo, que Deus não é alguém que está lá com dúvida, né? Se vou ser abençoado por ele ou vou ser massacrado por ele. Sabe, muitos lugares são assim, vocês sabem disso.
Talvez você tenha vindo de um deles, em que a gente tenha mais medo de Deus do que deseja se reclinar no colo dele. Talvez por isso, talvez por uma ideia de um pai que é sempre o que corrige e entende correção como pancada, né? E não como um ato de amor. Talvez por causa disso. E aí, dependendo da palavra que foi reproduzida, da palavra que as pessoas ouviram, a gente tem dificuldade até de se recorrer a Deus. Existe gente que está orando por você nesse momento. Em algum lugar, tem gente que está orando pelo seu ministério e você não sabe. E nem ela. E eu tenho certeza que se tivessem me dito isso há 10 anos atrás, que alguém poderia estar orando por mim em Montes Claros, eu ia dizer, primeiro, que eu nem conheço Montes Claros. Segundo, que eu não tenho ninguém em Montes Claros. Terceiro, que eu nunca vou pastorear na minha vida. Eu tenho certeza que eu diria essas coisas. Não, você tá maluco. Quem te revelou isso não foi carne e sangue, não. Foi Satanás. Eu tenho certeza. Hebreus 11:1. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Pois foi por meio dela que os antigos receberam um bom testemunho e pela fé entendemos que o universo, diga universo, o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que o que se vê não foi feito do que é visível. Olha que loucura, parece loucura. É loucura, mas não importa. É loucura porque é loucura para os homens, mas para Deus isso é parte da sabedoria dele. O que é sábio para a gente é loucura para o Senhor. A gente só sabe trabalhar com o que é visível, a gente foi ensinado a trabalhar só com o que é visível. Mas o Senhor nos ensina por meio da palavra dele, por meio da fé, a gente a fazer do invisível se tornar visível. Pegar um material invisível e fazer esse material invisível se tornar algo visível. E não sei se você agora está vendo, eu acho que você agora está vendo. Esse lugar, e eu falei isso na sexta-feira, ele não foi transformado por dinheiro. Ele foi transformado pela palavra. Porque a gente não tinha dinheiro. A gente só tinha palavra. Esses dias eu tenho uma responsabilidade de administrar, né? Junto com a minha diretoria, as coisas da igreja. A gente tem algumas contas para pagar, coisas para fazer. A gente ainda tem coisas para resolver na igreja. E agora o rema começando, né? A gente tem que ser responsável, porque existem pessoas que hoje estão no tempo integral e que têm o seu sustento a partir dessa obra. E na sexta-feira, eu ministrando, eu lembrei que a gente começou esse remo com 20 pessoas. 22, na verdade. E uma das 22 estava aqui porque queria pegar um dos 22. Quando deu 6 meses que viu que não ia rolar, foi embora. Virou 21. Acontece. Felizmente, a vida é assim. E aí, a igreja era muito menor, com muito menos recurso. E a gente ainda tinha que terminar a obra. Agora a obra está quase concluída. Faltam algumas coisas. Tem algumas coisas que a gente precisa resolver, mas ninguém mais está cheirando cimento. Tem cadeira boa para todo mundo. A gente começou, olha que lindo esse ar-condicionado, não tinha. Hoje eu posso vir aqui tranquilamente com um blazer, está tudo bem.
Quando começou o Rema, que não tinha um ar-condicionado, para a gente dar aula aqui, o padrão de professor do Rema, é pior do que o que eu estou agora. O que eu estou querendo dizer? A gente não arrecadava metade do que a gente arrecada hoje. E eu pensando, cara, tem coisa para fazer. Porque, é claro, também as nossas contas aumentaram, né? A gente tem que prover para mais coisas, a gente tem mais projetos, a gente tem mais coisas acontecendo. Só esse tanto de ar-condicionado já aumenta a nossa conta significativamente. Mas, sabe, não é sobre dinheiro. Não é sobre coisas naturais. Tudo é feito pela palavra. Sempre foi pela palavra. E aonde não tinha dinheiro e tinha palavra, o dinheiro brota do chão. O recurso brota do nada. Na verdade, o jeito que a gente conhece e entende prosperidade pela palavra da fé é assim. Semeadura e colheita também. Eu semeio dinheiro e colho mais. Pastor, mas é porque quando a gente tem o ouvido do mundo, né? O diabo tenta travar isso na nossa cabeça. Tenta travar, porque eu sei que tem muitos pastores lobos, né? Que querem só arrancar o recurso do povo. Mas pensa comigo. Se você fosse o diabo e você soubesse que tudo que você planta você colhe, e você controla o povo por meio do dinheiro, você vai ensinar o povo a plantar? Você vai tentar torcer todo o texto bíblico, por mais claro que seja. 2 Coríntios 9,6 é claríssimo. Aquele que semeia muito, colhe muito. Ele está falando de dinheiro ali. Amém? Amém? E olha isso aqui. Eu não sei quanto que a gente gastou aqui, não. Nós já paramos para fazer essa conta, Dani? Vamos parar onde? Será que é isso tudo? Vamos. Então pronto, o Japa tá. E o gestor financeiro também. Por que eu não sei, gente? Porque muita coisa que aconteceu aqui foi oferta. Alguém chegou, parou, botou um caminhão de tijolo. Não, o pedreiro eu pago. Ah, mas não sei o que eu faço. A gente também, eu fiz muito disso. É claro que eu não tenho, né? Com o meu salário pastoral da própria igreja. Não tenho condição de chegar aqui e deitar 2 caminhões de tijolo. Mas 1 milheiro acho que eu dei também. Mas a gente foi fazendo várias coisas. Aí, eu preciso de 3 portas. Aí eu dou uma, outra, eu dou outra. E foi acontecendo. Por isso que eu não sei de verdade. Assim. A gente não é só pegar o balanço lá no Soma e ver. Porque tem muita coisa que veio dessa maneira. E ninguém ficou mais pobre. Pelo contrário. Ou seja, dá certo. É porque quando a gente semeia, a gente tem a noção de estar perdendo, né? Você joga e você está perdendo. Não, você não está perdendo. Na verdade, você está plantando. É esquisito, mas acontece. É esquisito, mas olha aí. A gente semeou também como igreja. Numa época em que a gente não tinha o que fazer. Ah, você tem esse dinheiro aqui, começa a dar para aquela ONG lá, mas o que tem a ver? A gente vai semear. A gente vai plantar. A gente semeou nas pessoas, vamos fazer com o nosso pouco recurso o melhor que a gente pode. E ainda é assim. Ainda fazemos isso. Amém? Amém. Ainda semeamos dessa maneira. Pela fé. Porque pela fé, essa fé que você aprende no Rema, essa fé que a gente aprende pela palavra, aprende pelo Senhor e a gente vê Ele fazendo, essa fé que faz um óvulo se tornar uma pessoa, essa fé que faz uma semente se tornar uma árvore, essa mesma fé que faz a sua vida inteira acontecer. É esquisito. Mas a nossa vida, ela é a vida, o mundo, o planeta todo, tudo se move pelas leis que Deus criou.
Amém? Ele criou tudo que é visível a partir do invisível. E aí a gente tem uma mania de querer, como filho de Deus, imagem e semelhança dele, continuar simplesmente moldando a criação visível. Ou seja, eu posso vestir uma pessoa com roupas diferentes, mas eu não estou criando nada com aquilo que eu estou fazendo, eu estou simplesmente trocando de roupa. A gente tem o costume de trocar de roupa. O nosso costume no mundo não é criar coisas novas a partir do invisível. Mas pela palavra a gente pode fazer isso. Pela palavra a gente pode transformar o nosso mundo fazendo o que Deus fez e nos ensina a fazer. A gente não cria nada do nada, de fato. Mas a gente consegue transformar de uma forma diferente pela fé, usando a mesma palavra. A palavra de Deus que foi dada e colocada na nossa boca. Em Jeremias 29, 11. Não, mentira. 1. Jeremias 1, né? Deixa eu ver. Para eu não errar. Jeremias 1. 9, é esse mesmo. Diz: o Senhor estendeu a mão, tocou a minha boca e disse: agora ponho em sua boca as minhas palavras. Veja, eu hoje dou a você autoridade sobre nações e reinos, para arrancar, despedaçar, arruinar e destruir, para edificar e plantar. Ele deu essa autoridade toda como? Colocando a palavra dele na boca do profeta. Como que Deus nos dá a autoridade dele? Colocando a palavra dele na nossa boca. E a gente vacila em usar pouco disso que está tão disponível para a gente. E mesmo, eu me dei conta disso, que na sexta-feira eu estava ensinando para um monte de gente que simplesmente chegou e viu tudo pronto. E eu tenho certeza que as pessoas pensam em coisas do tipo: ah, veio dinheiro de BH, veio dinheiro de Campina Grande, veio dinheiro... Não veio nada de lugar nenhum. O povo acha que as pessoas que são prósperas aqui já chegaram prósperas. Não, estava todo mundo quebrado. Tudo foi feito porque nós cremos e declaramos. Tudo foi feito porque nós cremos, declaramos e semeamos. Nós cremos a ponto da gente não só falar, mas a gente também agir de acordo com aquilo que a gente estava falando. E o objetivo não era pessoal. O objetivo era para cumprir a palavra que o Senhor tem para Montes Claros e para o norte de Minas. Essa palavra que chegou até aqui, que está alcançando gente em Janaúba, que alcançou gente em Januária. Tem gente em Januária que veio para cá. Deus chegou aqui menino. Já tinha 7 anos de idade. Tem foto do David todo ano, né? Lá em casa. Sem barba, com a penugem, com a barba. A gente crendo, gerando, nada existia. O que eu estou te falando hoje de manhã? Se você nunca usou esse poder criador, você está perdendo tempo. Comece a falar as coisas que você vê para o seu futuro. É claro, eu não estou aqui te ensinando um abracadabra. Essas coisas só aconteceram aqui porque tinha um propósito de Deus envolvido. O propósito não é meu, Paulo Pimenta. O propósito é do Senhor. Mas deixa eu te contar um segredo aqui entre nós. Aqui ficou mais alto, eu acho que é mais baixo. Tem que ser assim. Se você se associa com alguém muito poderoso, você aproveita da riqueza e do poder
associado a esse alguém. E eu estou falando de Deus, se você não percebeu. Não faz sentido você se associar a uma visão divina. Eu não estou dizendo da visão do verbo da vida, mas assim, a uma visão divina qualquer. Deus deseja que eu faça algo. Deus quer fazer algo naquele lugar. Aí eu me associo àquilo, falo, não, eu estou aqui, me fala o que eu tenho que fazer. Eu vou falar, eu vou pregar, eu vou servir, eu vou me envolver, eu vou participar. Não tem como você fazer isso de coração e você não sair muito melhor do que você chegou. É impossível que você não se associe a uma visão do Senhor e você fique para trás. Amém? Eu estou falando de associar. Eu não estou falando de frequentar culto. Ah, onde que associa, pastor? Onde que paga? Não. Associação é de coração. Associar de coração. Eu falei, eu quero fazer parte desse negócio. E talvez você já viu eu ministrando aqui, algumas vezes de forma bem dura. Talvez. Por quê? Porque o Senhor não precisa de multidões para mudar o mundo. Não precisa não. Ele precisa de coração alinhado. E coração alinhado, ele já provou diversas vezes pela palavra que pode ser Olhou o mundo inteiro, tem um tal de Noé ali, beleza, vem cá, doido da arca, bora. Não, e agora? Agora deu ruim tudo de novo, o povo difícil. Deixa eu achar. Não, tem um aqui, um tal de Abraão. Tá velho, mas serve. Tá velho, mas vai viver o dobro. Ainda vai ter filho. Deixar de ser bobo. Achou que não ia poder ter filho? Vai ter. Precisa de um. Não precisa de 1000. Claro que todo pastor quer ter a igreja completamente cheia, e gente na porta, gente pendurada no teto, todo mundo quer. Até porque isso faz parte, eventualmente, do cumprimento daquilo que Deus tem pra gente, né? A gente está num lugar mais visível, maior. Mas não tem pressa nenhuma. O importante é corações ajustados. Entendendo o que está fazendo. Entendendo que você pode moldar o mundo por meio da palavra. Não vindo somente porque eu quero ser abençoado. Gente, você está associado com o Pai, Criador do conceito de bênção. Não existe bênção sem Deus. Não existe bênção sem estar associado com Ele. Qualquer coisa fora do Senhor é migalha. É engano. Amém? Se você está aqui, você está na igreja, não é possível que você pense diferente de mim. Amém? Mas a questão é que às vezes a gente fica com o coração dividido. Aprende que Deus existe, vê algumas coisas, mas fica com o coração dividido. Para fazer isso, para criar o seu mundo, por meio da palavra, você tem que ser ousado. Você tem que falar coisas malucas. Você tem que ficar tranquilo para você ser doido. Você tem medo de ser doido? Você tem medo de... Tem gente que precisa não ser tanto, mas... A gente tem medo de fazer papel de bobo, né? A gente tem medo, não, mas como é que é esse negócio? Eu vou falar, aí se eu falar errado... O que é falar errado, cara? Eu vou falar e não acontece. Ué, já não ia acontecer então, né? Se eu falar e não acontecer, aí não mudou nada. Mas já pensou se acontece? Já pensou? A gente fica muito racional, né? Não, mas não é bem assim. Vai no exemplo da semente. É porque você aprendeu que acontece sempre. O Verbo da Vida no Brasil, a gente está com mais de 500 igrejas. Nenhum real dos Estados Unidos. Ah, tem dinheiro de fora. Não tem.
O que tem, o que sempre teve foi a palavra sendo semeada. E cada nova obra é exatamente do mesmo jeito que acontece. Cada nova obra é exatamente igual. Vai uns doidos para lá e começa a pregar em algum lugar que abre. Para algumas pessoas que topam ouvir. E às vezes parece que não está acontecendo nada. Aqui, parecia durante muito tempo que não estava acontecendo nada. O povo olhava assim, cara, o que você está fazendo lá? A gente ia em reuniões de pastores. Porque uns 2 anos não aconteceu nada, gente. Nada. Nada assim. A gente ficou pregando, semeando. Mas não parecia que ia acontecer muita coisa. E eu ia nas reuniões e o pessoal falava assim, tem quantas pessoas frequentando lá? No final, porque assim, 3, 4 vezes no ano a gente se encontrava, né? No final eu estava respondendo assim, a mesma resposta da última vez. Que parecia que não estava acontecendo nada. Talvez quanto mais seca a terra, mais fundo tem que cavar, né? Mais água gasta para molhar. Eu tinha e ainda tenho uma palavra. Essa igreja vai se tornar uma referência para a palavra da fé no Brasil. Eu falo isso desde que a gente só estava daquele tantinho de gente. Vai mudar alguma coisa? Não mudou nada. Só que a gente precisa continuar semeando as mesmas palavras. Lançando as mesmas sementes. Sabe por que eu fiz isso? Porque eu sabia, por mais louco que fosse, eu precisava só de um coração. E eu, graças a Deus, encontrei alguns. Mais de um ainda, fica fácil demais. Um já dá. Mais de um, fica fácil. Por que eu tenho certeza que a gente vai alcançar o que Deus chamou a gente para fazer? Porque eu tenho muito mais de um. Amém. Eu sei, eu não acho que eu tenho todos. Não sou idiota também, né? Eu sei que no meio do milho vem a palha. Eu sei que no meio do trigo vem o joio. Mas não seja você o joio ou a palha. Seja você quem vai participar disso. De tudo. Porque se eu tiver 150 corações, eu tenho 150 cidades. Não estou falando que eu vou mandar um para cada lugar. Senão não sobra ninguém, né? Mas se eu tenho um número suficiente de pessoas que estão de forma multidisciplinar, né? Ligadas para fazer aquilo que Deus chamou para fazer, porque eu não sei fazer tudo. Na verdade, eu acho que eu não sei fazer nada. Eu não sei fazer muita coisa. A não ser isso aqui que eu estou fazendo, mesmo assim, mais ou menos. O que eu tenho é um coração disponível. E aí Deus vai trazendo corações, pessoas que vão cuidar da igreja de crianças, que vão cuidar do Se Liga, que vão cuidar do Verbo Café, que vão cuidar do Rema, que vão cuidar da música, do som, da web TV, da comunicação. É isso, as coisas vão acontecendo. Amém? Diaconato, da produção de culto, do trânsito. Amém? É isso, as pessoas vão chegando. As coisas vão acontecendo. Você tem chegado. E eu não estou dizendo só quem lidera, eu estou dizendo todo mundo que faz parte. Agora faça parte. Faça parte de corpo, alma, coração, faça parte com tudo. Esteja junto em tudo, esteja junto com a gente nas coisas que a gente está fazendo.
falando as mesmas coisas que a gente está falando, semeando as mesmas coisas que a gente está semeando. Nós temos uma aliança com o Senhor. Amém. Ele fez uma aliança com a gente por meio do sangue dele. A gente que recebeu essa aliança, existe um cumprimento pela nossa parte, né, da aliança. Existe algo que a gente faz por essa aliança. A nossa parte é mais fácil, que é só obedecer. Mas o obedecer entra na gente fazer ou executar essa obediência do jeito que Deus executa as coisas dele. Não é a sua habilidade natural que o Senhor deseja. Porque ele é capaz de pegar um menino como Jeremias, botar a palavra na boca dele. Ele falou assim, mas eu não sei fazer nada. Falamos, agora você vai ser profeta das nações. Não é o que você sabe naturalmente. Muita gente acha que isso é o suficiente. O que eu tenho de conhecimento natural eu vou agregar. Não, você agrega o coração. E depois que você agrega o coração, você vai falando aquilo que o seu coração diz. Você vai falando aquilo que o Espírito Santo te incentiva a falar. Você vai semeando as palavras junto com a gente. Ou seja, quando a gente fala que a gente vai alcançar o norte de Minas inteiro, você tem que falar isso junto com a gente, porque isso é o que Deus quer que a gente fale. Amém. Isso é o que Deus deseja que a gente faça. Amém. É isso que nós vamos fazer. Amém. Mas não fique traído pelo natural. Como que eu vou fazer isso? Quem que vai? Como é que vai ser isso? Eu não faço ideia. Eu não sei nem como você chegou aqui. Vai chegando um povo que eu não sei, fulano, quem é aquele cara? Não sei. Vai chegando, tem gente que passa na porta e entra. Vai chegando, tem várias formas de você chegar, não importa como você chegou. A gente não se conhecia, né? Vocês me conheceram aqui, não foi? Pronto, então, prazer. Tudo isso faz parte do propósito do Senhor. Amém? Amém. Creia e fale junto com aquilo que a gente está falando. E as minhas coisas? As suas coisas vão ser acrescentadas. Para de preocupar com elas. É o reino de Deus em primeiro lugar. Buscar o reino e sua justiça. E as coisas serão acrescentadas. Se você fizer isso, beleza. Se você não fizer, beleza também. Não vai ter nada que possa ser feito. Mas você só não vai aproveitar e vai continuar achando estranho, vai continuar parecendo muito estranho tudo que está acontecendo. A gente não vai viver pelo natural. Essa igreja pode estar arrecadando 1 milhão por mês, a gente não vai viver pelo natural. A gente pode estar com o melhor prédio, com o melhor espaço, imagina, 2.000 cadeiras. Mas nunca vai ser pelo natural. A gente não vai alcançar as coisas pelo natural. Eu não sei como eu vou chegar lá. Eu não sei como a igreja vai chegar lá. Aliás, nem sei se vou ser eu que vou estar à frente. Não importa, é porque o plano é de Deus. Eu só estou pegando carona. Amém. Eu estou pegando carona, a visão não é minha, não. Eu sou um caroneiro te contando aqui, ó. Essa carona aqui é boa. Esse negócio aqui que eu tô nele é bom. Até porque se eu vacilar, eu caio do cavalo, né? Então, e o cavalo continua. Eu pulo do bonde e o bonde continua. Mas eu que não vou soltar desse negócio. Jamais. Jamais. Tudo aconteceu pela fé. Tudo aconteceu pela palavra. E tudo nasceu, às vezes, de uma indignação. Eu via que eu, muitas vezes, estava sendo impulsionado e palavras do dom da fé especial surgiam
por causa de algo que eu via que me indignava e que estava muito errado e que não podia ser daquele jeito. Eu visitava e ouvia falar sobre alguns ministérios, algumas coisas que se falavam. Sabe, irmão, não estou falando de igreja nenhuma, não estou falando mal de ninguém, tá? Eu estou falando de uma cultura evangélica carcomida, que falava mal de Deus, que falava mal da palavra, sem querer estar falando mal, entendeu? Porque se você fala que Deus é uma coisa que Ele não é, você está diminuindo quem Ele é. E isso me indignava. E eu ainda fico indignado até hoje. A gente é movido por essa indignação santa, né? Eu falei do ar-condicionado, eu estava indignado o dia do ar-condicionado. E foi exatamente isso. Não tinha nada, eu estava quente pra caramba. Acho que foi um dia que o Ramon pregou, né? Eu dirigi o culto. E estava quente. A gente tinha uns ventiladores aqui barulhento. O palco era baixo, né? Mas o ventilador não dava onda. Não dava conta de nada. Tinha 2, né? Grandão, furacão. Não dava conta de nada. E eu falei indignado com calor. Detesto calor. E eu falei assim, pelo amor de Deus, no domingo que vem a gente está com 3 ar-condicionados aqui. Naturalmente eu falei a maior besteira do mundo. Porque era o ano de pandemia, a gente estava construindo um monte de coisa. E foi a semana mais quente que eu tinha vivido em Montes Claros. Não tinha ar-condicionado para vender fácil e nem gente para instalar. Essa é uma casa velha. A estrutura eu não sabia, né? Fui saber na hora de instalar. A estrutura elétrica não aguentava. O disjuntor não aguentava. E muitos já ouviram essa história, outros não. Eu não vou contar ela toda não. Eu vou só resumir. No outro culto, no domingo à noite, estava tudo instalado e funcionando. Sem o valor que foi para comprar os ares e instalar, era mais do que a igreja arrecadava por mês. E eles chegaram pagos. As pessoas foram pegando junto. Ah, mas é porque saiu do bolso do povo. Saiu nada. Cada um que se associou semeando na mesma época, só pela decisão, já recebeu muito mais. Por que eu estou falando isso? Para a gente continuar fazendo. Lançando palavras. E quando as palavras vão sendo lançadas, oportunidades surgem. Para você pegar junto, para você ter uma ideia, para o Senhor te dar uma inspiração. Continua fazendo isso. Vamos continuar fazendo isso. Talvez a gente não vai ter tanto para fazer pela obra, embora ainda tenha muita coisa de obra para fazer. Mas talvez a gente pode fazer por cidades. Amém? Tá faltando o verbo da vida lá em Januária, pelo jeito. Tá faltando o verbo da vida. Em Porteirinha, em Pirapora, em Salinas. Amém? Tá faltando. Não para uma expansão, vamos ser poderosos, não, porque tem gente lá padecendo por falta de conhecimento. É incrível a quantidade de pessoas que vêm aqui pela primeira vez. Hoje a gente ceia, né? E que chegam e falam assim, nossa, tinha 20 anos que não tomava ceia. Pessoas que foram presas a vida inteira numa religiosidade. Ah, tem 20 anos que eu não tomava ceia. Eu não sabia que eu podia. Parece pequeno para alguns de nós. Mas alguns aqui sabem o que eu estou dizendo. O que é ficar 20 anos preso numa religião.
Não é sobre a gente, é sobre as pessoas. Amém? Não é sobre a gente. A gente lança essas palavras, não é sobre a gente. Toda palavra que eu lancei aqui, junto com a minha liderança, na época, não foi pra gente, mas foi para vocês. Vocês todos que foram libertos por essa palavra, que têm sido libertos por essa palavra. Agora existem mais pessoas que precisam receber a bênção da libertação pela palavra da fé. Amém. Vamos fazer isso. Fica de pé. Obrigado, Pai. Obrigado porque tudo já foi feito. Obrigado, Pai, pela turma de 2024 do Rema. Nós cremos nesse povo chegando. Nós cremos em recursos para todo mundo que deseja de todo o coração fazer essa escola. Nós cremos nesse recurso chegando a todos eles em nome de Jesus. Nós cremos nas estratégias, sim, mas acima de tudo nós cremos na sua palavra, no seu poder, abrindo os caminhos, trazendo respostas. Eu oro, Pai, declaro pessoas conhecendo essa palavra nesses dias de aula aberta, pessoas sendo atraídas até esse lugar, pessoas chegando até aqui. Obrigado, Pai, porque esse espaço já está completo. Obrigado, Pai. Nós já estamos terminando a obra nesse lugar, mas nós já vemos mais pontos aonde a sua palavra vai ser ministrada aqui em Montes Claros. Nós já vemos pela fé mais igrejas. Nós já vemos pela fé e nós já declaramos. Obrigado, Pai. Declaro, comece a falar as coisas que você vai ser inspirado para dizer. Declaro coisas sobre a sua vida também. Pensa naquilo que talvez é um empecilho para você servir o Senhor. E declara esse empecilho deixando de ser empecilho. Jesus diz em Marcos 11:23, ele nos assegura
Quem disser a esse monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que acontecerá o que se diz, vai acontecer. Mark Hankins diz que se a sua convicção não move a sua boca, ela jamais vai mover a sua montanha. Vou falar de novo. Você não move a montanha com o poder do pensamento. Você move a montanha com o poder da palavra. Você tem que falar a palavra. Fale contra a montanha. Fale com a sua montanha. Fale. O poder de Deus está na sua boca. Ele toca hoje a sua boca para você falar aquilo que Ele fala a seu respeito. O diabo não vai segurar a montanha, ele vai tentar segurar a sua boca. Uma vez que a palavra sai da sua boca, não tem como segurar a montanha. Uma vez que eu falo que a gente vai alcançar o norte de Minas inteiro, não tem como segurar o poder dessa palavra. Uma vez que eu falo que Montes Claros vai ser impactada por essa palavra. Uma vez que eu falo que nós vamos ser a maior referência da palavra da fé no Brasil. Eu não estou falando algo que Deus não quer que aconteça. Estou dizendo exatamente o que Ele quer que aconteça. Exatamente o que Ele deseja que aconteça. E eu vou dizer isso porque eu sei que eu vou inspirar pessoas de excelência para aumentarem o som da nossa voz, para falarem tão alto que não vai ter montanha, não vai ter cordilheira nesse planeta que não vai ouvir. Por mais que esquisito que pareça, ou difícil que pareça, é isso que vai acontecer. Nós somos parte disso. Nós estamos de carona nisso. A nossa vida vai acontecer por causa disso, a partir disso. O seu ministério vai acontecer por causa disso. O seu trabalho vai acontecer por causa disso. O seu casamento, a sua prosperidade, a sua família vai acontecer por causa disso. Pela associação com o tamanho de tudo que Deus vai fazer nesse lugar. Aleluia. Obrigado, Pai. Obrigado, Pai. Obrigado. Nós selamos a nossa aliança com o Senhor em todas as coisas nessa manhã. Irmão, hoje é dia de ceia. Você sabe que a ceia, ela é um sinal da nova aliança, né? Sabe, a aliança, a gente acostumou a pensar que a aliança é para eu estou aliado para eu ser salvo no último dia. Mas o caminho até lá também tá funcionando. A aliança a gente reafirma toda vez. A gente sempre faz essa ceia, reafirmando: eu tenho uma aliança com Ele. Nós temos uma aliança com o Senhor. O que significa isso? O que significa essa aliança? Não é que Ele vai me salvar no último dia. É que Ele tem me salvo. Eu estou sendo salvo. Ele tem me salvado esse tempo todo. De querer fazer uma outra coisa, senão a vontade dEle para a minha vida. Eu reafirmo essa aliança, dizendo: Senhor, eu estou aqui. Eis-me aqui, eu vou fazer o que o Senhor quer que eu faça. Eu vou falar o que o Senhor quer que eu fale. Eu vou declarar o que o Senhor quer que eu declare. Eu vou ligar aqui na terra a sua vontade, assim como é no céu. Eu vou falar a mesma coisa que o Senhor fala. Eu vou falar inspirado pelo seu Espírito. E quando a gente participa da ceia, e Jesus fala, né, pra gente fazer isso, para lembrar dele. Uma boa forma de lembrar dele não é só no dia da ceia, é lembrar dele todo dia. É lembrar dele quando você for fazer as suas orações pela manhã. É lembrar dele em todo momento que você falar alguma coisa, sabendo que a sua palavra tem poder. Porque Ele colocou a palavra dele no seu coração, na sua boca. Amém? Queria que os diáconos distribuíssem a ceia.
Partiu o pão. Ele falou assim: isso é o meu corpo. Sabe, irmão, vou te confessar uma coisa aqui. Dar aula no remo é meio cansativo, que é puxado, né? E as outras coisas não deixam de acontecer. Eu sei que fazer o remo é cansativo, imagina dar aula. Você está sentado, eu estou em pé. Para começar a conversa. E aí tem os compromissos não diminuem porque eu estou dando aula. E hoje de manhã eu acordei e falei: meu Deus do céu. Peguei minha própria carne, meu próprio corpo e vim trazendo até aqui. Sabe? Ainda assim eu não precisei tomar nenhuma chicotada. Eu acho que se ele deu o corpo dele pra gente, eu tô longe de achar que eu tô fazendo muito. Longe. Muito longe. Chega a me envergonhar. Só de contar isso pra vocês, mas eu tô confessando pra igreja. Sei que às vezes a gente é tentado por essas coisas. Aí eu tô servindo muito, eu tô escalado muito, eu tô... Irmão, eu vou pra ser pisoteado. A gente tá fazendo o legado dele continuar. A palavra continua sendo pregada. Porque a gente se doa um pouquinho, juntos, todos nós, também. É importante que a gente lembre disso também na hora da ceia. Ele entregou o corpo. Ou se ele entregou o corpo, eu acho que eu posso cansar um pouquinho. Eu acho que eu posso me desgastar um pouquinho. Eu acho que eu posso me deixar gastar um pouco por causa do Senhor. Amém? Participe do pão com esse entendimento. Só que no tempo da vida você tem esse pão gostoso desse jeito. Bom, né?
vai dizer para a gente correr a nossa vida de fé. Eu falei sobre fé nessa manhã. A gente correr a nossa vida de fé com os olhos fitos no Senhor Jesus, autor e consumador da nossa fé. E ele falou assim, olha, na luta contra o pecado, a gente não precisou resistir até o sangue. Na luta de Jesus contra o pecado, ele derramou sangue. E ele fala que esse é o cálice da nova aliança. Por que o vinho, né? Por que o sangue como representação? É para toda vez que a gente olhar para esse negócio aqui, eu pensar que na minha luta contra a carne, na minha luta diária contra tudo que tenta me atrapalhar, contra todo o peso, todo o pecado, na minha luta, eu não precisei derramar meu sangue. Na minha corrida, na minha fé, e de novo, não sei porque eu estou falando isso, mas eu estou falando de novo aqui. No meu serviço ministerial, eu não precisei derramar meu sangue. Eu nunca posso achar que eu estou fazendo demais para ele. Talvez as pessoas achem que fazem demais se elas acham que estão fazendo para mim. Para mim, qualquer coisa que você fizer é demais. Mas lembra, Colossenses 3:23 vai dizer que tudo que a gente faz para o Senhor e não para homens. Você não serve alguém. Você não trabalha no seu trabalho secular servindo a pessoas. Tudo que você faz como serviço ao Senhor. Toda a sua vida é um serviço ao Senhor. Toda a sua vida é um louvor ao Senhor. Então toda vez que você reclamar, lembra? Toda vez que alguma coisa, aqui ou no trabalho, em qualquer lugar, te trouxe a reclamação, lembra disso aqui. Você não precisou resistir até o sangue. Então dá pra se alegrar. Porque por causa do sangue dele, a gente não vai precisar resistir até o sangue. Por causa do sangue dele, a gente não vai enfrentar a morte. A morte de separação de Deus, né? A morte espiritual. Por causa do sangue dele, a gente pode fazer tudo, enfrentar todas as coisas da vida com o auxílio do Espírito Santo. O ajudador, o conselheiro que habita em nós. Amém. Obrigado, Senhor, pelo cálice da nova aliança. Nós tomamos ele com alegria. Nós sabemos que foi duro o sacrifício. Mas que depois que o Senhor terminou tudo, o Senhor viu que o Senhor se satisfez pelo fruto do seu penoso trabalho. Nós também nos satisfazemos, Pai. Obrigado, Jesus, pelo seu sangue. Nós participamos, em nome de Jesus, do cálice da nova aliança. So